importância. E aí eles perguntaram assim, não por acaso você não é filho de Davi? Porque eles estavam aguardando e as profecias estavam se confirmando. E mais à frente, nos comentários, a gente vai confirmar isso. Então eles estavam aguardando, as profecias estavam se confirmando e Jesus fez esse grande feito. E aí, quando eles perguntaram, por acaso você não és o filho de Davi, isso desperta, de certa forma, os fariseus a semear aí Boa, exatamente. a E aí, discórdia. a sequência dele é mais reflexões de Jesus, né, sobre a questão de ele agir a partir de Satanás ou não. Uhum. Né? E aí faz uma outra comparação de alguém entrar na casa de um homem forte para poder vencer, né, teria que primeiro se apoderar dos pertences e amarrar essa pessoa, enfim. Ele vai fazendo umas metáforas para explicar que ele não poderia curar a partir de Satanás. Uhum. Não faz sentido dizer que ele curava. A acusação que lançavam contra ele era sem sentido. Basicamente é isso. A gente vai ver cada interpretação. E o que mais me chamou a atenção nessa passagem, que era uma coisa que me chamava a atenção já há muito tempo, é quando ele fala assim: a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Como assim não será perdoado? Né? Emmanuel comenta isso no Consolador, que a gente vai ver nos comentários espirituais, perguntam isso a Emmanuel. E alguns comentadores falam disso também. Que tipo de pecado é esse que é imperdoável? Né? Como é que pode assim, um pecado ser imperdoável? Então, para mim, ainda hoje eu não consegui digerir bem isso. A gente vai junto construir um conhecimento aqui. É a parte mais difícil que eu acho da passagem. Entender isso. Inclusive tem algumas falas de Jesus, né, que passa aí que são questionadas, né? Se Jesus realmente disse aquilo, né? Tem isso também. Tem certos fatos aí, certas falas que é possível dizer que Jesus não falou aquilo. Porque se você coloca um Deus de misericórdia, como Jesus coloca, não faz sentido ter um pecado imperdoável. Para a gente. Então a gente tem que entender qual é o sentido de não ser perdoado. Tem uma interpretação aí. A gente vai ver. Essa questão aí do João, você foi colocada. Tem a questionamento de você dizer assim, que uma árvore má tem sempre dá maus frutos, né? Ele termina com isso, exatamente. Ele dá uma série de lições para dizer: não faz sentido eu curar as pessoas agindo pelo mal. Que sentido tem isso? Eu estaria jogando contra o meu próprio time. E agora, quando o Drica falou em milagre, a gente está usando o termo milagre, não é isso que a gente usa atualmente, né? Não. É milagre como sendo algo admirável, né? No sentido, não no sentido de derrogar as leis naturais, mas ficou extasiado com aquilo. Era um fenômeno admirável de se ver. Vamos lá, vamos ver o que aparece. Na internet, o Drica colocou na ordem alfabética, eu achei bem legal isso. A gente não tinha feito ainda, né? Tá amém, blasfêmia, não sei se foi intencional ou acabou. Tá em ordem alfabética. Foi na onda. Vamos ver. Sem intencional. Que aparece o amém, né? Amém vos digo, em verdade vos digo. Edu, tu lê pra gente? Por favor. Amém. Transliteração do vocábulo hebraico. Trata-se de um adjetivo verbal, ser firme, ser confiável. O vocábulo é frequentemente utilizado de forma idiomática, partícula adverbial, para expressar asserção, concordância, confirmação. Realmente, verdadeiramente, de fato, certamente, isso mesmo, que assim seja. Ao redigirem o Novo Testamento, os evangelistas mantiveram a palavra no original, fazendo apenas a transliteração para o grego, razão pela qual também optamos por mantê-la intacta, sem tradução. A gente lembra que algumas passagens dos evangelhos eles deixavam a palavra escrita como se fosse a forma em hebraico, né? Colocava as letrinhas em grego, mas quando o grego lesse aquilo, é como se estivesse lendo hebraico. A gente viu isso na questão do pai, porque me abandonaste, está lá escrito, Talita cumi, está escrito como se fosse uma pessoa lendo e o amém aparece do mesmo jeito. Só queria fazer um registro aí, Adeilson Salles, ele comentou uma vez, um dos livros que ele escreveu, acho que da infância, no final, uma criança fazia uma oração e no final ela dizia amém. Teve federativa que não adotou o livro porque tinha amém, não tinha assim seja. Né? Só para você verificar um exemplo, né?
E aí talvez se a pessoa botar do NEP, ela pode poder ver que é a mesma coisa. Mesmo que não esteja no NET, eu não vou Não, explicar isso, sabe? Eu não vou nem- Não, mas é importante a gente ver a que nível, né? É, E isso de uma federativa. Então, assim, você vê uma situação. Vamos lá, blasfêmia. Virgínia. Blasfêmia, isso é uma blasfêmia. Virgínia. Vamos. Blasfêmia. No grego, essa palavra significa dizer coisas abusivas e é usada para indicar esse tipo de declaração contra os homens, contra o diabo, contra Deus, e também pode ser usada contra aquilo que pertence a Deus. Às vezes significa difamação ou calúnia. A algema das autoridades judaicas acusam a Jesus de blasfêmia. Acho que algumas, né? Algumas autoridades judaicas. Teve um errinho de que, às vezes, no PDF do champ ele muda algumas coisas. Então, Você passou algumas pra- das autoridades judaicas acusaram a Jesus de blasfêmia ao afirmar ter autoridade de perdoar pecados. Provavelmente os judeus blasfemaram do nome de Cristo sob muitas circunstâncias, como, por exemplo, aquelas que achamos neste texto sobre a questão do sábado e concernente à fonte do seu poder. O perigo maior não era a blasfêmia contra o nome do Cristo, pois tal pecado, embora sério, pode ser perdoado. Todavia, a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. Naturalmente, tem havido muitas discussões e debates sobre essa questão. No Novo Testamento, Olha só, quando ele fala sobre pecado imperdoável, né? Pode ser, né? Que a gente já tem aquela coisa, né, da linguagem mais concreta do judeu, né? Por exemplo, odiar e amar, tá? Mas a gente vai chegar lá. Vai chegar lá. O importante aqui é blasfêmia, né? Então, algo que você faz, que é um tipo de abuso, uma calúnia, um desrespeito até em direção, aí tem em direção a Deus, ao diabo, né? Ao próprio Cristo. Tem muito a ver com o mandamento de não pronunciar em vão o nome de Deus, né? Não estar usando o nome de Deus para coisas profanas, isso é blasfemar. Ou Jesus dizer, eu perdoo seus pecados. Para eles era um absurdo falar isso, porque só Deus poderia perdoar pecados. Então ele estaria blasfemando. E o pior que eles é quem sabiam dos pecados que era ser perdoado. Eu digo que o pior que eles era quem sabiam, né? Sim. Os pecados que seriam perdoados. Vamos lá. Obrigado. Jesus considera, pois, a blasfêmia contra o Espírito a rejeição permanente de sua identidade, conforme testemunham as obras do Espírito, como o pior dos pecados. Depois vem Mateus. Então o Kinner já dá uma interpretação aí, ó, tá vendo? Quando eles estavam dizendo que Jesus era um agente de Beelzebub, eles estavam dizendo que Jesus estava dizendo que eles, na verdade, com essa atitude, estavam rejeitando a obra espiritual, a interpretação do Kinner. Então blasfemar contra o Espírito Santo seria isso. Vocês estão vendo que eu estou curando. Estão vendo as obras, como diz o Kinner. Então dizendo que isso não é obra de Deus, isso é uma blasfêmia. Para Jesus, né? Jesus inverteu a situação, na verdade. Vocês estão blasfemando contra mim, não eu contra Deus. É interessante isso porque, inclusive, no próprio Antigo Testamento, né? Todas essas questões de cura estariam associadas a atos divinos, né? Sim, né? E que dariam testemunho de quem seria o Messias que haveria de vir, né? Então, o fato deles estarem blasfemando não contra Jesus, mas contra aqueles atos, na verdade, estavam blasfemando contra Deus. É isso que eu diz. Ele lança a reflexão, mas peraí, e seus filhos curam através de quem? Vocês não leram a escritura? O judaísmo acreditava que só Deus poderia perdoar pecados, mas a maioria dos judeus admitia que alguns representantes de Deus podiam falar em nome dele. Do Antigo Testamento, a pena por blasfemar contra o nome de Deus, reprovando-o ao invés de honrá-lo, era a morte. De acordo com a lei rabínica posterior, a blasfêmia, tecnicamente falando, envolvia proferir o nome divino ou talvez o insistir com outras pessoas para que seguissem outros deuses. De acordo com o emprego mais comum e menos técnico, o termo blasfêmia se aplicava a qualquer insulto mais grave à honra de Deus. Mas esses especialistas das leis se equivocavam ao interpretarem as palavras de Jesus como blasfêmia, qualquer que seja a definição que se lhe atribua.
Quem já é cristão e já defende, lógico, né? A gente tem que ver até uma questão aí, né, da gravidade da blasfêmia, né, que ele cita aí. Eu tenho um DVD que fala sobre reuniões mediúnicas, né? Sim. E a palestrante fala, né, ela dá um exemplo. Você quer ver o espírito endoidecer mesmo de vez numa reunião mediúnica, é aquele espírito que está altamente revoltado com tudo e você pronunciar a palavra de Jesus. Para ele é a pior coisa que você tem que fazer. É você chegar para ele e acusar ele que ele é quem está errado, que ele se ajeita para o destino, né? Então, para um ignorante, né, para um sofredor nessa época, falar contra Deus, né, digamos assim, pela misericórdia de Jesus, né, na misericórdia divina, poderia ser até explicável, né? Não era justificável, mas havia uma questão justificável, explicável, né? E a partir do momento que os fariseus, né, os estudiosos das leis divinas, né, os conhecedores da lei divina, se opor a Jesus, mas por questões pessoais de inveja, porque eles achavam que Jesus estava ali como um concorrente deles. Eles estavam defendendo os interesses próprios deles. Mesmo conhecendo a lei, né, as leis de Deus, as obras sendo feitas, né, Jesus fazendo as obras que eles conheciam e ainda indo de encontro a Jesus por interesse próprio. Né? Isso aí que é a doutrina espírita passa a mesma coisa. A mesma coisa. Que a gente faz as ações que o pessoal ainda duvida, acha que a gente age pelo demônio, né? Perfeito. Agora, uma pergunta. Hoje em dia, acho que nem tanto hoje em dia, mas há um tempo atrás, as pessoas não iam nas cartomantes ou fazer consultas, né, com os espíritos que eram cobrados e tal, ou então dar oferendas, e esses espíritos não fazem serviços para auxiliar as pessoas aqui? Talvez, eu não sei se isso acontecia na época também, né? Sim. Talvez eles pudessem associar o que Jesus estava fazendo às pessoas que lidavam com esse tipo de espírito. Não, porque Jesus não cobrava. Não, mas é. Que a proibição que fala, segundo o pouco que eu conheço, a proibição que fala na Bíblia de Moisés, né, que Deus quem proibiu o contato com os espíritos, mas foi justamente por conta disso, dos vendilhões, né? Que inclusive enganavam muitos, como hoje acontece, né? Ainda muitos enganam. Tem gente que diz que é cartomante, quer dizer o quê? E na verdade não é nada, não tem nem. Né? Então a proibição de Moisés veio por conta disso. Vamos lá. Quem está na frente? Mudo. Disse de um indivíduo privado da fala por algum defeito orgânico congênito, geralmente associado à surdez, ou por algum tipo de lesão que afete seu aparelho fonador, ou ainda por distúrbios de ordem psicológica. O termo significa, assim, do dicionário online de português. E comentário de Chaplin agora? Sim. O termo significa estúpido ou embotado e é usado pelos autores gregos para indicar a pessoa que tem falta de compreensão e também dificuldade de falar, no ver e no ouvir. No Novo Testamento, porém, é usado somente no sentido de mudez e surdez. O contexto mostra a que se referia a palavra. Esse milagre foi notável, porque é óbvio que Jesus sabia qual a causa do problema. Apesar do homem não poder falar, sendo-lhe impossível dar qualquer indicação do seu problema. Engraçado sobre essa questão, uma coisa que me intrigou na passagem é bem assim, explicativo o texto, né? Fala que os gregos usavam essa palavra no sentido mais amplo que o Novo Testamento, mas eu achei interessante que tem uma parte aqui, estou até tentando encontrar, que quando Jesus cura o mudo, ele como se voltasse a ver também. E na verdade, em Mateus ele era ao mesmo tempo cego e surdo. Tem um caso, o Mateus 12 fala que trouxeram a Jesus um endemoniado cego e mudo. E aí, na outra passagem, né, deve ser só... Mateus sempre E no filminho mostra isso. Primeiro era Mateus 9, é só mudo. Mateus 12, ele já fala que é cego e mudo. Mas enfim. Eu fiquei com uma dúvida rapidinho. Vamos. Quem era mudo era o espírito ou era o doente? O
O doente. O doente. Quem estava endemoniado. Mas era uma obsessão. Isso. O espírito fazia, ele ficava limitava exatamente. ele dessas, Ele dos conseguia sentidos. falar? Não. Então, quem tirou a A voz do influenciação espiritual fazia com que ele Não, perdesse a função de falar e de enxergar. Então ele não era mudo, ele ficou mudo. Não, ele ficou mudo por uma influenciação espiritual. Isso depende disso. E não faria sentido ele ser mudo de nascença, porque senão ele não saberia falar com direito expresso. Depois, né? Depois que... Exatamente. Agora não Tanto é que ele fala, ó, este milagre foi notável porque é óbvio que Jesus sabia qual a causa do problema. Que era o espírito, né? Uhum. Estava... Pode passar? não era uma causa simplesmente orgânica. Não. Ao que parece, não, né? Não, ao contrário. Não teria algo de orgânico, porque uma vez o espírito afastado, ele voltou para normalmente, né? Não era orgânico, era uma questão espiritual. Exatamente. E parece Pode ser. inusitado Agora, pra gente. Um de cada vez, gente. Vamos lá. Virgínia, a voz do Google... Vai pro Rio. Parece. Não para. E parece inusitado pra gente porque envolve em uma surdez e outro a cegueira também, né? E pra gente são sentidos dentro da comunicação que são imprescindíveis na percepção do mundo e na comunicação com os indivíduos, né? Mas se a gente para pensar, por exemplo, no processo da própria depressão, os quadros de não sair, né, de estar naquele ambiente retraído, né, muitas vezes num quarto, uma coisa, e também não exercitar a fala, não ter essa troca, e a gente vê ela tão comum, a gente vê que não era tão distante, mas talvez a gente só associe os sentidos, ele não ver e não falar. Mas de repente esse desdobramento obsessivo lidavam dentro desse processo, né, de estar mais retraído, essa falta de estímulo para ir, para descobrir, para, entende? É uma boa oportunidade de refletirmos que não está tão distante, né? Não é tão pontual quanto a gente pensa de foi lá e não, está muito próximo, né? Exatamente, e a gente vê que quando a gente estuda a mediunidade e vê os casos de obsessão, as consequências são exatamente essas também. Não tanto do lado físico, mas a pessoa fica com outro comportamento, né? Se transforma em outra personalidade, mas a pessoa pode ficar às vezes mais calada, mais retraída, mais isolada, né? E há casos também de pessoas que em momentos de influenciação espiritual desses começam a ter, não são médios, mas começam a ter visões espirituais, quer dizer, a ligação ali da obsessão está tão forte que ocasiona esse tipo de reação orgânica, que não é natural, né? Quer dizer que não sei se eu estou entendendo. Então, nessa situação específica, digamos assim, a falha seria provocada no próprio perispírito do indivíduo? Se não tinha nada orgânico, No orgânico, se as seria um coisas bloqueio estavam- no perispírito que, inclusive, pode ter vindo já vindo acompanhando ele desde a fecundação, esse espírito. Ou não necessariamente. Podendo ser. Não, nesse caso aí, não, porque ele voltava, né? Ele voltava... Vamos, assim, porque tem muita coisa para ver. E assim, o texto não tem como a gente dizer se Fica no campo da especulação. Muita especulação. Eu achei que era irrelevante. Vamos lá, Beelzebub, o grande personagem. Quem vai ser? Quem é Eita, Beelzebub? Larissa. Larissa. Mas ler. vai contrapor. A forma original dessa palavra era Beelzebub. Baal, né? Baal, é a história do Baal. Beelzebub. Elias, né? Tinha. Quando decapitava os sacerdotes Baal. Então, tem essa história aí. Beelzebub, termo do deus Edron, com sentido de deus das moscas, e provavelmente era adorado pelo povo por seu suposto poder de ter livrado o povo de uma peste de moscas, de reis. Depois os judeus passaram a usar o termo Baal-zebeu, que significava Senhor do Esterco, termo esse usado para mostrar o ódio dos judeus pelos deuses dos gentios.
também era empregado o termo Baal-Zebul, que tem o sentido de senhor da casa, isto é, da casa dos demônios. E assim o nome passou a ser sinônimo de Satanás. Satanás vai aparecer, já É lá na frente. Nos manuscritos Nos gregos. manuscritos gregos, essa palavra aparece de várias formas, como Beelzebul, enfim. Esse é um time de basquete. De basquete russo. Tem sempre a mesma terminação. Pela própria palavra, é impossível saber quais os significados devemos considerar. Todavia, Mateus 10:25 mostra muito claramente que o uso do termo ao tempo de Jesus, acerca de sua pessoa, era senhor da casa dos demônios, identificando assim Jesus com Satanás, homem controlado por Satanás ou aliado de Satanás. Por isso que ele usa a parábola do negócio da casa. Faz sentido. Então, quer dizer que... Bem rapidinho, essa nota de Haroldo, né, que a gente colocou, Haroldo fala que é senhor da habitação. Refere-se a um deus filisteu, ao qual Acasias, do rei Acabe, teria consultado no oráculo. Então é a ideia do senhor da habitação, que eu não coloco aqui. Então essa denominação de Beelzebul ser demônio, né, vem dos judeus, né? É aquela história que a gente vê hoje também, né? Muitas denominações religiosas, né, dizem que as outras acreditam em demônio, não é o nosso caso, né? E para os gentios, Beelzebul era um deus, né? Inclusive livrou eles de uma praga, né? Quem batizou Beelzebul de demônio é porque era... Idade, não. A gente vai chegar, né? Idade. Já é outra coisa. São espíritos. São seres alados em espírito. Vai, Paulo. Filho, o descendente masculino em relação aos seus pais. Este é meu filho, indivíduo que descende, aquele que tem sua origem em dicionário online de português. Agora é Satanás. Agora é o próprio. Vai, Ismael. Satanás, em hebreu, Satã. Adversário. Diabo. Eu vou pular todas as referências. Sim. Adversário. Assim chamado porque, em virtude de suas disposições hostis, promove toda espécie de impiedade, opondo-se a Deus e aos homens, comprometendo a obra de Deus, induzindo os homens a pecar e separarem-se de Deus, e a rejeitarem o plano de salvação. De Satanás procedem, em muitos casos, as doenças, a perda dos bens temporais e as violências. Contudo, ele somente age pelo consentimento divino e sob o governo de Deus. Quando Deus lhe permite executar os seus desígnios perversos e somente como instrumento para realizar os planos divinos. Interessante. No caso de Jó, os vãos esforços de Satanás para induzir o patriarca a pecar deram em resultado a formação do caráter e o aperfeiçoamento da fé em Deus. É espiritismo, né? Olha só que Questão do mal, né? Que Deus permite o mal. Os judeus pensavam assim. Só que aí eles materializam, né? Eles acreditavam no demônio, né? No rei, né? O rei do mal. Através de Satanás. Eles eram muito concretos mesmo. Agora a gente enxerga um significado diferente, como você falou, né? Que foi perdido. Quando eu trouxe para a tradução católica, virou outra coisa. Mas na visão judaica, a pergunta é: eles, realmente, o povo acreditava no ser uma entidade satânica mesmo, assim, figurada? Na verdade, era comum na época se acreditar em entidades como Beelzebul, como Baal. Agora, o interessante aí é que fica bem claro que não é um ser que se equipara a Deus, né? No sentido da oposição, né? Mas que age sob a sua minha pergunta é o seguinte: autorização. tentar entender como eles compreendiam na essência do. Eu acho que eles tinham ele como materializado, porque ele fala assim, chamado em virtude de suas disposições hostis. Então, mas não podia ser diferente, porque na época era dessa forma que nós pensávamos. Tem que ter forma, né? Nós inventávamos histórias, contos, para entender as ações do ser humano.
A maldade do ser humano era explicada através desse tipo de figura, né, forte, para que pudesse justamente chocar. Né? E eles eram muito concretos também nas coisas. Inclusive essa crença aí, né, de que Deus controla Satanás, existe até hoje, pelo menos que eu saiba, no catolicismo, ainda existe. E paramos para pensar, por exemplo, né? Tem uma era que Deus soltou Satanás aqui na Terra, né, sob o comando dele. A gente tem, por exemplo, a figura do Beelzebub, como se fosse uma entidade, né? É interessante porque ela surge, né? O Beelzebub, né? Mais especificamente não o Satanás, mas ele surge a partir daquele Deus, o Deus das moscas, né? Que aí passa a ser odiado porque ele já odiava essa coisa que cultuava vários deuses. E aí no estudo anterior que a gente estava, né? A gente também tinha uma passagem similar que fazia referência a uma entidade que a gente já estudou, que era justamente o Mamon. Que Mamon era a representação, a personificação do dinheiro, né? Era o Deus do dinheiro. Então, da mesma maneira que a gente tem o Senhor das Trevas, o Senhor das Moscas, né? E que acaba assumindo termos genéricos e a pessoa vai assumindo, vai alimentando, né? Mas por conta do ódio, e começa a se associar todo tipo de desgraça a uma entidade especificamente. Havia também uma maneira de você personificar tudo em função de uma entidade dinheiro, né? Então é interessante isso. Faz sentido ser uma entidade. Na concepção deles. E aí Jesus, da mesma maneira que no Mamon se utiliza das figuras de linguagem, aí também falta alguém ainda. Acho que ainda falta, né? Falta? Eu vou ler, gente. Ah, sim. Eu achei que eu tivesse lido tudo. O Novo Testamento nos ensina que Satanás é o Deus deste mundo, que tem acesso aos corações dos homens para enganá-los e reduzi-los à servidão. Ele é o príncipe dos demônios, exercendo poderosos principados e potestades do mundo espiritual. Acho interessante colocar esse dicionário porque ele realmente, tudo que ele trouxe aí, ele vai fazendo as referências. Quer dizer, como o texto bíblico enxerga essa figura de Satanás. E a gente pode considerar aí os príncipes, aliás, ele é o príncipe dos demônios, né? De repente, os vícios, enfim, pode ser todas as questões que nos ligam ao mundo, né? À matéria, que nos prendem aqui, né? Ele sendo esse que estimula, que nos induz, né? A essas fantasias que a gente costuma. Exatamente, né? O adversário no sentido daquilo que nos tira do caminho natural do ser humano em direção à felicidade, à evolução, a Deus. Isso, tudo que é espiritualização, né? Ele tenta, a gente se seduz, né, pela questão da matéria. É interessante, eu lembrei falando de Satanás, o significado de adversário. Tem uma passagem quando Jesus está para ser crucificado, aí Pedro diz, não vou deixar que isso aconteça não, porque ele fica com medo de Satanás. Jesus chama ele de Satanás. Então assim, Satanás é a ideia do adversário contra os planos de Deus. Qualquer adversário contra os planos de Deus é um Satanás. Pode ter um encarnado de Satanás, pode ter um espírito de Satanás. E Pedro tinha, pouco tempo antes, né, assim, bem-aventurado, né, tu, né, Pedro, porque não foi nem a carne, né, ele tinha falado uma coisa muito bacana. E depois, mostrando a oscilação que a gente sofre, né? Então, Satanás aí é um significado de adversário de Deus, da lei de Deus. A minha dúvida é, dentro dessa busca da gente pensar, pelo menos como eles pensavam na época, tinham um entendimento do cristianismo. Haroldo até fez uma advertência, não que seja a sumidade absoluta, mas ele disse que na nossa busca, nas nossas pesquisas, nós iríamos encontrar muitos dos estudiosos, né, da doutrina, já com suas concepções religiosas. Então, eu acho que está muito forte nos estudos que nós estamos fazendo essa concepção, talvez, da interpretação cristã que é dada hoje ao Satanás, e não, talvez, a interpretação que eles, como o povo escolhido na época, já podiam intuir como o que seria essa entidade satânica. Daí, talvez Jesus, se é palavra realmente de Jesus, se não é algo que Jesus não disse, se colocaram como ele dizendo, quando ele sai, vai de reto de Satanás, ou aquela expressão para Pedro, ele estava se referindo realmente a alguém que estava contrário à lei, não ser a maneira de Jesus dizendo, você é um monstro que não
Se deu uma ideia muito forte isso, então ele já tinha, na minha concepção, se foi Jesus, a palavra de Jesus, o próprio povo judeu já tinha ideia de que Satanás materializado e tal, esse ser talvez já fosse mitológico, não sei. É um povo, porque ele já falava uma linguagem mais avançada para o tempo moderno, pelo menos de hoje, como nós espíritas, que pretendemos ser o cristianismo redivivo naquela época. Redivivo, então a gente vai retroagir para aquela época para pensar diferente do avanço que nós atingimos. Então a gente com certeza já tinha uma concepção bem superior de espiritualidade, talvez o povo judeu, o povo cristão judeu da época, que não tinha cristão, eram todos judeus. Então essa busca da gente, nossa ida para historicamente passada, é esse encontro com esse pensamento. É só uma concepção que eu tenho, trazer uma reflexão. Acho que o que a gente pode afirmar de seguro, né, é que para o judeu, como diz o texto, não teria sentido ter um ser tão poderoso, ou pelo menos perto do poder de Deus, que ficasse na briga com Deus. Isso não faz sentido. Isso é um ponto que a gente aceita. Né? Para eles, Deus era o soberano, onipotente, e permitia que houvesse uma força do mal agindo muitas vezes até para testar o homem, para fortalecer o homem, porque a gente vê ali os espíritos. Por que Deus permite que haja mal? Né? E aí os espíritos falam assim, Kardec, você quer saber por que Deus permite ou não? Quem é você para... É uma resposta mais ou menos assim. Como a gente vai querer saber dos desígnios de Deus? Se Deus permite, ele permite. Aí eles falam a razão, né? Que é para colocar o homem em prova, e etc, etc. Mas nunca aquela ideia de haver um ser disputando o governo do universo com Deus, né? Isso fica claro quando a gente vê no design anterior, né? Que diz que no caso de Jó, ele cita a passagem de Jó, essa influência de Satanás resultou a formação do caráter e o aperfeiçoamento da fé em Deus. Me parece que esse tema está bem claro, pelo menos no meu entendimento, no livro dos Espíritos. Né? E ele dá uma resposta de que Deus não tem... Isso é inconcebível você imaginar que Deus iria gerar um ser, né? já maligno eternamente. Então, se a gente for, e é o que a gente está fazendo aqui, né? Entender todos os ensinamentos de Jesus pela doutrina espírita, né? A gente sabe que, primeiro, todos esses adjetivos aí que deram, né? Tudo, também no livro dos Espíritos fala, né? Que na era dos pagãos, aquele povo, tudo que acontecia na natureza, por exemplo, se caísse um raio pela primeira vez, o camarada via aquele raio caindo, já era um Deus. Tanto é que os egípcios, né? Era mulher com cabeça de sapo, era boi, era bode. Tudo que representava alguma coisa, né? E até eles inventavam, né? O touro era o que era o poder, aquela coisa toda. Eu estou me referindo ao judaísmo, só para... Não necessariamente aos pagãos, que obviamente o judaísmo no Antigo Testamento, o judaísmo no Novo Testamento, que é muito diferente também, as pessoas. Eles houveram muitos anos. O João até citou isso, olha, tem as gerações em outros estudos. Porque o judaísmo, tudo que não era da crença deles, era visto como demônio. Os próprios deuses dos outros, para eles eram demônio, né? Foi quase de Beelzebub, né? Vamos ver os daimons, né? Porque já está mais perto da gente entender. Mas o que Eduardo falou é muito importante, a gente saber como é que eles entendiam Satanás. A gente pode dar uma pesquisada maior sobre isso. Talvez a Ilha tenha algum artigo específico sobre isso. Esse slide anterior foi muito claro, porque ele cita muitas passagens, ele não faz interpretação, pelo menos eu entendi aqui do Davis, citações do Velho Testamento. Então fica muito claro para a gente quais eram as atitudes de Satanás em relação ao homem. As características. Então, perfeito. Aí fica só a ressalva de saber se ele era uma pessoa. Eu acho que é do dessa. Se ele era uma personificação, é uma força, o que ele era, né? Como é que o judeu entendia Deus? Mas o que ele faz, a gente sabe. E demônio já é outra coisa. Demônio já é grego. O demônio que a gente diz hoje em dia não tem nada a ver com esse demônio que a gente vai ler agora. Ismael, aí nessas referências que ele cita o Velho e o Novo Testamento. Ele cita Mateus. Ele vai na história, né? Desde o mais antigo até chegar no Novo Testamento. Então vamos lá, daimon. Quem é que tá? Sou eu? Daimon, né? Ou daimônio. 55 vezes refere-se sempre ao espírito familiar desencarnado, o pastorinho já tem interpretação espírita, que ainda conserva sua personalidade humana mesmo além de tudo. Entre os gregos, esse termo designava quer o eu interno, o nosso eu interno, né? A nossa essência, poderia dizer assim, quer o guia, no caso um guia espiritual.
Já no Novo Testamento, essa palavra identifica sempre o espírito ainda não esclarecido, não evoluído, preso à última encarnação terrena, cuja presença prejudica o encarnado ao qual esteja ligado. A gente chama de obsessor. Você vê isso? Tanto assim que o termo demoníaco é para Tiago sinônimo de personalístico, terreno, psíquico. Não é essa sabedoria que desce do alto, mas a terrena, epígeia, a personalista, psique, a demoníaca, demoniodes. Haroldo tem nota também sobre daimon, né? E ele vai dizer que é um gênio, é um espírito familiar. Para os gregos era isso, é um espírito. Podia ser bom, podia ser ruim. Tem um filme, acho que é a Bússola de Ouro, alguma coisa assim, que foi a primeira vez que eu vi o daimon ser retratado realmente com o significado que a gente está vendo hoje, né? Que quando os daimons são como se fossem uns bichinhos que eram os guias, amigos espirituais, davam algum certo poder às crianças, né? E aí, foi a primeira vez que eu vi dessa forma, eu até achei estranho, mas não seriam maus? Mas na verdade não, né? Pode ser ou pode ser. É um gênio, a gente chamaria de espírito. Isso. E como ele falou aqui, muito ligado à parte terrena, não é um espírito evoluído, como ele chama os mensageiros ou os anjos. Era aquele espírito que ou estava num grau pesado, grosso, ou ali no nosso lado para cima ali. O que eu acho legal. Exatamente. O que eu acho legal é o que ele coloca lá, né? Cuja presença prejudica o encarnado ao qual esteja ligado. A gente também entende que essa visão já é um tanto mais espiritualizada. Espírita mesmo. Né? E é bem defendido isso. Mas, ao mesmo tempo, é de senso comum que essas ligações geram prejuízo, porque a gente ainda se deixa entender que esses elos que formam com esses espíritos não é uma correntinha que vem de lá para cá. Se eu tenho a mesma ligação, eu posso incidir de cá para lá, né? E aí a gente consegue reverter não só um quadro da obsessão, mas incide em não evitar o sofrimento do outro, afasta de mim, e aquele ali que estava sofrendo, ou que por ser sofredor se assimila e assim por diante, não tem o poder também de fazer uma transformação para si, entende? Então acho que às vezes a gente culpabiliza, o que a gente vê muitas vezes em outras religiões é o outro, né? É o obsessor do fulano, é o demônio e tal, mas a gente também não se coloca no lugar do outro, que aquilo ali é uma ponte de ajuda. É a oportunidade, enquanto nós temos de entender que aquele elozinho está acontecendo por algum acaso, né, por alguma razão, e por termos esse entendimento, não precisa ser de sofrimento para encarnar. Não é? Espírito Santo. O Espírito de Deus, o Santo Espírito. Esta frase exprime a ideia com mais correção do que a palavra alma, que tem sentido mais limitado, representando um espírito desencarnado. A frase Espírito Santo encontra-se 3 vezes no Antigo Testamento, mas contém muitas referências à sua obra. O Espírito de Deus é um princípio ativo, operando no mundo, executando a vontade de Deus. O Espírito é Deus quem o dá. O Espírito Santo é o próprio Deus, né? Isso aí João gosta dessa coisa. Inclusive, Haroldo gravou um programa, a gente pode resumir bem. Ele cita que no Antigo Testamento tem a expressão Espírito, que é Ruach, Espírito, e tem Kadosh, Ruach, é o Santo Espírito. E quando eles falam Santo Espírito, é Deus. Quando vem Santo junto, o Santo, né? Esse seria Deus. No Novo Testamento aparece às vezes Santo Espírito com um artigozinho, o Santo, o Espírito. Também é Deus. A gente vê isso no Novo Testamento. Então, seria uma referência própria divindade própria Deus. E Davis usa essa expressão desencarnada? Usa. Davis. Agora é interessante. Quando eu li, eu fiquei curioso também. Não, porque tem desencarnado. Quando eu li, eu fiquei curioso. Mas eu fui lá e não fui tem algo interessante, que ele tem uma noção de alma diferente da noção espírita. Eu falei isso também, questão da alma. Porque para nós enquanto encarnado o espírito. E aí não.
E aí a não. essência, né? Você vê que a palavra é a mesma, mas os significados são diferentes. Uma mesma. Isso aí a gente tem que se acostumar. Mas Kardec traz, até com a sua aula, cria vários também significados. Ele vou focar nessa aqui para poder se entender, né? Convencionou, né? O Haroldo disse que eles Convenção. os hebreus tinham, acho que é nefesh, que é a alma, tem a ver com respiração, do que está vivo respirando. E espírito seria mais no sentido de ar, de pneuma para os gregos, né? Você teria essa diferença. E Espírito Santo é Deus. Basta saber que quando bota lá o santo é Deus. E lembrando que tem o Espírito Santo, né? E tem algumas passagens que tem um Espírito Santo veio, né? E aí a gente já estudou sobre isso. Era inclusive uma passagem que tem as duas situações. Aí um Espírito Santo estava mais indicado para um Espírito superior, né? E o Espírito Santo geralmente, quando vem com o artigo, definindo, né? E as passagens mostram que é único. Acho que é Mateus que a gente viu, né? Tem 13 ocorrências, e nas 3 que aparece um artigo, é Deus. Quando Jesus é batizado, uma voz fala com Jesus: este é meu filho, é Deus. Essa passagem do pecado, né? E nos outros casos é assim: fulano ficou inspirado, recebeu uma revelação, aí é sem artigo, como um espírito bom, um Espírito Santo. Agora, João, se eu estiver enganado, você me corrija, por favor. O que a gente não pode ter é uma ideia, né? Eu falo por mim aqui, não estou dizendo que ninguém tem essa ideia aqui. Mas aí eu vou lá no livro dos Espíritos também, é que não há partícula de Deus. Deus não se divide. Há uma parte dele, faz alguma coisa, depois volta e se junta com ele novamente. Que me parece que é o que ele mais ou menos tentou dizer ali, né? O Espírito de Deus é um princípio ativo operando no mundo, executando a vontade de Deus. É como se ele liberasse uma parte dele, algo divisível, e depois voltasse para ele. Isso aí não existe. Essa já é uma visão. A vontade de Deus é o próprio Deus. Né? Porque a gente tem que ver que muitos desses comentadores eles são evangélicos. Né? Então a gente não pega tudo. A gente sempre não existe essa história de... Geralmente, quando a gente pega esses autores, a gente pega mais a questão do contexto, né? De tentar entender como é que o próprio judeu entendia, né? E aí, quando tem uma interpretação, né, que a gente vê que é claramente dogmática, releva, né? Também. A conexão aí caiu mesmo, né? Não, só estou gravando agora. Ele não referenciou isso, tá vendo? É como se fosse um pensamento dele. Ele não referenciou em nenhuma parte. Mas não, né? É porque é o motivo do nosso estudo, é entender da forma correta. Né? Mas entender da forma mergulho faz com que a gente compreenda o que Jesus realmente disse. Mostrar realmente, entender também as visões católicas e evangélicas. Respeitar, mas saber. Tem que saber o que é correto. Tem que saber o que é correto. Porque existe a questão da trindade, mais no campo da filosofia católica, né? Mas dentro do protestantismo, que eu acho que Chuck Davis é protestante, também existe essa noção do Espírito Santo como uma entidade separada, mas ao mesmo tempo é aquela questão do mistério de Deus, né? Que eles colocam muito, que é algo que a gente não pode explicar, mas ao mesmo tempo é um e ao mesmo tempo 3. E parece que é uma ideia um pouco falha também. Está sem rede. Acho que está sem assim. Essa questão é uma ideia meio equivocada. Se a gente for imaginar, parece que eles querem colocar entre Jesus e Deus um intermediário. Ou seja, algo mais elevado do que Jesus e menos elevado do que Deus. Porque Deus é claro, Deus é o Criador. Que também é um equívoco, né? Porque nós espíritas sabemos que Jesus, antes de existir a Terra, Jesus já era crístico, né? Inclusive ele ajudou na construção da Terra, né? Participou. Então a gente também não pode imaginar que entre Jesus e Deus, Jesus aqui na Terra precisaria de um intermediário. E a compreensão assim do grupo, até porque o nosso amigo está chegando no sentido de você entender a essência, é justamente esse mergulho que a gente faz com toda a compreensão e tolerância. Aqui nós vamos encontrar vários momentos em que a gente vai ver a interpretação totalmente equivocada da doutrina espírita. Mas a gente vai ler, por isso que a gente tem um pré-requisito, entre aspas, da gente conhecer a doutrina antes, até para a gente não se equivocar e se deixar conduzir por uma falsa. Muito pelo contrário, esse mergulho agora nos vai permitir que a gente entenda melhor a questão
do pensamento de Jesus e da própria doutrina, né, espírita, nesse aspecto. Então, posso ficar tranquilo que nós estamos aqui com o pé bem no chão. Não, eu estou falando por mim aqui, eu estou falando por mim. Não, mas aí eu falo também para você ficar. Até porque se eu tiver errado, alguém me corrige, né? Eu sei que João tem muito mais conhecimento do que eu. Com certeza. Não, assim, quer mesmo também, tá aprendendo nesse aspecto. Mas também vem com toda tolerância esses deslizes doutrinários que a gente vai ver aqui, porque senão a gente vai ser aquele certo que diz, olha, não pode, o livro não tem amém. E é isso que a gente quer evitar, justamente isso. Né? O que Paulo colocou do amém do Federação. Vamos, gente, já são 10:09, ainda tem muita coisa. Vamos lá? Por quem os vossos filhos os expulsam? Jesus faz a pergunta para eles, né? Jesus é acusado de expulsar os demônios através do próprio demônio. E ele lança, mas aí, se eu faço isso nos filhos de vocês, expulsa a partir de quem? Os vossos filhos significa membros do seu próprio grupo, assim como, por exemplo, filhos dos profetas. Porque alguns dos associados dos fariseus também expulsam demônios, por métodos que pareciam mais mágicos do que os de Jesus, deveriam refletir cuidadosamente sobre suas acusações. Olha só, vocês também expulsam. Vocês garantem que vocês estão expulsando a partir de Deus? Como é que vocês garantem isso? Ele lança a pergunta. Vocês fazem exorcismos, a gente chama isso, ou desobsessão, e vocês garantem que esses fariseus que fazem isso estão fazendo a partir do poder de Deus ou a partir do poder do demônio? Respondam vocês. Ele joga a pergunta. E é interessante, E aí que se garante. Lembrei da parte de Valdo, quando ele fala do campo de consideração de Morgenhausen, que ele fala dos nazistas, né, que matavam porque usavam óculos, né, tinha um quarto cheio de óculos e tal, e eles o chefe lá era amigo, puxava de uma perna, mas ele não conseguia enxergar os defeitos em si mesmos, né, só nos outros. Né? Mas eu agia dessa mesma forma. E ela deu até um parêntese ali, né, que os filhos dos fariseus, né, usavam métodos que pareciam mais mágicos, ou seja, eram métodos duvidosos, né, e Jesus fazendo sem sombra de dúvida e eles criticando Jesus, né. E aí vem os comentários bíblicos, né, que a gente entra na parte, digamos, final dessa primeira reunião, com comentários de versículos bem específicos, né, isso é bem legal. Vai, Mauro. Lê pra mim, por favor. Esqueci de óculos. Agora que é bom contestar, expulso o demônio, falou mudo, e as multidões se admiraram, dizendo, nunca tal se viu em Israel. As multidões se admiravam. Não há que duvidar que, no seio das multidões, havia pessoas que já conheciam aquele homem, sabendo que era mudo. Eis que, de súbito, ele começa a falar, sem qualquer treinamento. A cura fora total. Os intérpretes jamais se viu. Os intérpretes têm visto diversos sentidos aqui. A expressão se refere ao ato de expulsão dos demônios. A esse milagre se destaca entre os milagres desse tipo. A expressão alude a Jesus, isto é, nunca antes ele mostrara seu poder daquela maneira. Continua aqui. Não, hã? Continua. São 4 significados. São 3? É? Não, continua. A expressão tem. Jamais se viu, tem 4. São 4 itens, 3 e o 4 agora, continuação. Mas só para jamais se viu. Tá. A aplicação e ao aparecimento do Messias, e nunca houve tantas provas desse aparecimento em Israel. A expressão tem aplicação geral. Em Israel nunca foram realizados tantos milagres, nem mesmo pelos profetas antigos, que usualmente eram excessivamente valorizados. Mas nem mesmo eles realizaram tais prodígios em Israel. Provavelmente esse é o sentido certo. Aquelas pessoas não se referiam apenas ao último milagre, mas exprimiam sua admiração pelos muitos milagres operados por Deus, embora considerassem o último, a cura do mundo, como o maior. Provavelmente muitas pessoas entre as multidões
já aceitavam a Jesus como o Messias, mas não é provável que essa expressão indique tal coisa. Simplesmente expressavam admiração pela multiplicidade dos milagres operados por Jesus, reconhecendo que nunca outro homem exibia tantos poderes enquanto ele. Novo Testamento. Eu acho interessante que a cura envolve duas coisas, né? A aparente problema físico e a questão do endemoniamento, né? Então ele já vem assim, hoje de uma vez, é físico e espiritual ali envolvendo na parada, né? Mas é interessante, né? Deixa claro que pode ser as duas coisas, né? Pode ser tanto assim, uma visão geral, Jesus Cristo é o cara, ou então, não, aquele evento foi demais. Dois. Agora vai ser bem grande para a gente se inaugurar. Pronto. Os fariseus, porém, diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Os milagres de Jesus tornaram-se tão numerosos e conhecidos que os líderes religiosos não puderam evitar de dar uma resposta precipitada. Jesus foi chamado de braço direito de Satanás. Foi não, assim, né? Foi? Foi, né? Foi certeza, não sei. E, consequentemente, pessoa dotada de grande poder. Essa acusação por si só indica a elevada posição a que Jesus já chegara. Nota-se aqui que até esse testemunho pervertido se reveste de valor, porque é óbvio que não negavam que Jesus fazia os milagres, mas blasfemaram ao indicar uma fonte errada do poder de Jesus. Tal acusação deve ter se tornado comum, porquanto mais tarde ela se repete em Mateus 12, 24. Os acusadores eram motivados pela inveja. O povo reputava Jesus maior que os outros profetas, até mesmo os maiores. Nessa altura de seu ministério, era grande a popularidade do Cristo. Novo Testamento, chame-lhe. Ele vai encerrar com a ler. De cima, novamente, os fariseus. É o mesmo. Vai lá embaixo. É o mesmo. Provavelmente o seu nome era proferido por todo Israel, no templo, nas sinagogas, pelas ruas, nos mercados, na boca de todos. A popularidade que os fariseus procuravam para si mesmos, lançando mão de todos os meios, como jejuns, orações, sermões, etc. Empregando nisso toda diligência, era desfrutada por Jesus. Por isso é que os fariseus e outros religiosos o detestavam. Para eles, não interessava se Jesus gozava ou não de aprovação de Deus. Sua presença sempre lhe servia de motivo de vergonha e ódio. Finalmente, procuraram eliminá-lo, mostrando assim o seu verdadeiro caráter pervertido. É uma coisa... Não importava. Não chegar junto, não tem? Algo que me deixou, que eu entendi nesses textos aí, nesses últimos que a gente está lendo, é o alcance, né? Até mesmo Jesus, como a gente viu na aula passada, ele não impôs nada a ninguém, né? Se a gente for perceber isso aí, mesmo depois de toda essa glorificação de Jesus, não pelos fariseus, mas pela população, né, que já tinham ele, né, como um milagreiro, né, fazendo grandes milagres, e quando ele expõe aí que milagres nunca antes vistos, né, se a gente for entrar aqui nas minúcias, talvez ninguém nunca tenha visto alguém curar um cego que já se conhecia como cego, né? Mas pessoas que eram cegas, né? Que viam como acusam-se até hoje em dia, né? Esses milagres que fazem por aí. E assim Jesus deixou, em tudo que ele fez, ele deixou a missão individual para cada um, né? Então foi que ele colocou aí. Ele fez todos esses milagres, né? Mostrou ao povo a bondade, a misericórdia, tudo que os fariseus falavam sobre Deus. Mas, no entanto, esse mesmo povo levou ele à crucificação, né? Deixando assim a mensagem de... Mesmo eu tendo sido curado por Jesus na época, na hora de gritar Barrabás, eu estava gritando lá, Barrabás. A missão que ele... Eu fui um pouco além, mas assim, porque me chamou a atenção. Mas só uma questão rápida. Essa questão das curas, a gente está aí já tivemos
várias curas, né? E as pessoas conheciam os problemas de várias dessas pessoas, né? Você sabia que elas já eram portadoras. Parece que o que chama mais atenção nesse caso aí é que o fato da pessoa não se poder se comunicar, não dizer, né, do que se tratava, e Jesus penetrar e mesmo sem saber, né, pelos sentidos qual é a problemática, é que chama mais atenção, né? É que ele demonstrou ter um poder mais. E provava que a cura de Jesus era real, né? Mudo. Era verdadeira. É isso que justamente eles colocaram. Né? Vamos lá? Vai, Edu. Mesma parte, comentando agora o Kinder, né? Sobre a questão de expulsar pelos demônios. Então, os exorcistas pagãos procuravam expulsar demônios por encantamentos mágicos. No século II, os rabinos ainda acusaram Jesus e os judeus cristãos de recorrerem à feitiçaria para operar os milagres que vinham realizando sob as vistas e com o consentimento de todos. Sob a lei do Antigo Testamento, a punição prevista para a feitiçaria era a pena de morte. Isso aí é novidade, né? Isso no século II, né? Ou seja, já depois, a gente vai ver isso em Paulo Estevam. Eles acusavam, os rabinos acusavam os cristãos, né? O pessoal lá que fazia muita cura também. Né? Paulo Estevam foi bem antes aí, né? Paulo Estevam foi bem antes aí. Paulo Estevam ainda antes. Né? Século I, Paulo Estevam. E aí, né? O que significaria Jesus ter dito isso? A questão de estar dividido contra si mesmo no reino. Porque a parte mais interessante é essa agora. São essas lições de Jesus, para a gente refletir. Inclusive no texto de Marcos, ele até fala assim, que Jesus respondeu em parábolas. A gente pensa em parábolas só é a historinha que Jesus contava, mas parábolas são essas passagens que remetem a uma ideia mais profunda. Como pode Satanás expulsar Satanás? Isso, quando ele se refere ao reino, está dividido, isso é uma parábola. Ele está contando, está dando a mensagem dele de uma forma alegórica. Fazendo uma alegoria. Uma alegoria. Então, é incrível como é bem lógico o pensamento de Jesus. A gente lembra a linguagem dos Espíritos, no livro dos Espíritos também é dessa forma. Né? Vão orientando o raciocínio para a gente refletir, como é lógico e como era ilógico aquilo que eles estavam acusando Jesus. Vamos lá. Ora, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Se Satanás expele Satanás, alguns intérpretes tentam esclarecer dizendo: se o Satanás expele a outro Satanás, mas o grego parece ser contrário a essa interpretação. O artigo aparece antes de cada ocorrência da palavra, Satanás. Se o Satanás, o que indica a identificação de cada ocorrência da palavra com o mesmo personagem. Se Satanás possui tão grande poder como as Escrituras dizem, pode-se ver facilmente que esse poder, caso se voltasse contra si mesmos, em pouco criaria não somente a confusão e a desordem, mas também a sua própria destruição. Seria inevitável evitar a desolação do seu reino. Satanás pode ser iníquo, e de fato o é, mas não é tolo. Nações podem cometer loucuras, como também cidades, igrejas, famílias e indivíduos, mas dificilmente poderíamos imaginar que um ser tão grande e de tão grande inteligência quanto Satanás viesse a cometer tal suicídio. Champlin. Lembrar que Champlin é evangélico também. Eu acho que tem uma coisa, uma frasezinha do cotidiano que simplifica bem isso aí, que ajuda. Diga aí. O amigo do meu inimigo é meu inimigo. O amigo do meu amigo é meu amigo. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Não, basicamente o amigo do meu inimigo é meu inimigo. Sabe essas coisas assim que a gente fala assim no cotidiano? Basicamente era o que Jesus estava falando. Oxi, mas a gente sabe isso, né? Povo, né? Cara, como é que eu vou estar aqui, né? Dividindo o próprio reino? Tem a codificação, não tem? Tem. Você vê como o alcance do povo era tão baixo, tanto para Deus como para Satanás, o que eles achavam, né? Que achavam que Satanás ia usar de um artifício tão tolo desse
não ser de tanto poder como eles acreditavam que foi o final do ensinamento. Aí Satanás vai ficar brincando de bonzinho. Tanto poder e ainda mais dividido. Continua, Virgínia. Se Jesus fosse aliado, Tá, se Jesus fosse aliado de Satanás, teria o cuidado de fazer chegar às mãos de Satanás o máximo número possível de homens. No entanto, fez justamente o contrário. Jesus não somente se opôs a Satanás por meio de seus milagres, com os quais libertava os homens do poder maligno que lhes causavam aqueles males físicos, mas também, em seus ensinos, procurou livrar os homens do poder espiritual e moral de Satanás. A pregação de Jesus sempre glorificou a Deus Pai e ele sempre ensinou as doutrinas expostas por inspiração profética e as outras doutrinas, por ele mesmo trazidas em sua posição de Messias, que estabeleceria o reino dos céus. Sobre todos os pontos de vista, o seu reino se opunha ao reino da maldade. E é o que ele mesmo diz depois da árvore, né? Minhas obras são boas, como é que eu vou estar no time do mal? Como é que uma árvore boa vai dar frutos bons? Perfeito, sim. E se a gente for trazer para os dias de hoje, a gente vê, assim, atualmente até está melhorando, mas acusações recentemente em relação à doutrina espírita, né? Como infelizmente eram utilizados esses mesmos argumentos, né? E que essa comunicação, primeira coisa, todas as doutrinas cristãs acreditam nessa comunicação entre espírito desencarnado e encarnado. Porque está muito... na Bíblia isso acontece várias vezes. Agora, a ignorância e toda essa confusão que foi feita dos textos fez com que ainda hoje a gente vê acusações do tipo qualquer comunicação mediúnica é uma comunicação com um demônio, um ser espiritual, que é sempre ruim, que é sempre traz malefícios, né? A gente ainda vê hoje esse argumento vindo à tona. É impressionante. Paulo. Sou eu. Entendeu? Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Pelo Espírito de Deus, Jesus viu que seu argumento precisava de uma conclusão, a declaração de que só o Espírito Santo poderia ser fonte da autoridade de Jesus ao expelir demônios. As palavras de Jesus, de acordo com a gramática grega, parecem indicar que ele declarou que o reino já chegara. Neste passo, Jesus não fala sobre o reino futuro, à face da terra, e nem sobre o reino do outro mundo, que para ser visto exige que os homens nasçam de novo, mas fala sobre o princípio do reino terrestre, pois o Messias já chegara exercendo o poder do Espírito Santo, conforme lhe competia fazer. Champlin. Champlin é o que? É evangélico? Sim. Evangélico todos nós somos, um protestante. É um estudioso bíblico que tem... não tem mas ele é protestante, né? Só para resumir, gente, ele é de uma linha protestante que tem muita ligação com espiritualidade, não o espiritismo em si, mas alguns protestantes até nem gostam muito. E aí, porque ele tem essa visão, a gente viu ele usando várias palavras, desencarnação, comunicação entre espíritos. Às vezes parece espírita, né? Às vezes, claro. É bem espírita. Vamos ler A gente vai ler só mais um, que é o 30. Tem mais 9 na frente. 9 para ler hoje? Não, mas Não, vamos ler só 30 e fica faltando 9 para semana que vem. Vai ser 3 vezes, então. Não, vai fechar toda semana que vem. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, se primeiro não amarrar o valente? E então lhe saqueará a casa. Como pode alguém, e então lhe saqueará a casa? Jesus apresenta aqui outro argumento muito audacioso. Afirmava-se mais poderoso do que Satanás, pois por essa ilustração compreende-se que o homem valente é usado como símbolo de Satanás, ao passo que aquele que entra na casa do valente e lhe saqueia os bens é Jesus, impulsionado pelo poder do Espírito Santo. O autor deste evangelho prepara-se dessa maneira para apresentar o ensino acerca
do pecado imperdoável, que consiste da blasfêmia contra o Espírito Santo, através de quem Jesus realizava suas obras, o que demonstra claramente que Jesus realizou seus feitos pelo poder do Espírito de Deus. Tem continuação desse? Aqui, Tem, acho que tem. A gente vai entender melhor essa parte. Quando a gente começa baixo ali. Quando a gente começar melhor. Aqui, né? É. Ou, como Não, pode? Embaixo, embaixo. Lá de baixo. Que agora é o Kine que vai comentar. Sim, sim, sim. Segundo inúmeras fontes judaicas antigas, Satanás ou demônios estariam Aquilo que amarrados você falou. ou É. aprisionados após terem sido subjugados por Deus. Textos sobre a magia normalmente falam do costume de amarrar os demônios por processos mágicos. Aqui, entretanto, a parábola sobre a necessidade de amarrar o homem forte para roubar-lhe a casa significa que Jesus derrota Satanás, podendo, por conseguinte, destituí-lo dos seus bens, isto é, liberar os processos do diabo. Libertar os processos do diabo. E aí, vamos traduzir? Não, assim, como o Kine fala, quando Jesus diz que alguém, para poder entrar na casa de uma pessoa valente, tem que primeiro amarrar o dono da casa valente, está dizendo que eu ajo com Satanás, eu já fui lá, amarrei Satanás, por isso que eu faço o que eu faço. Ele inverte a situação, na verdade. Eu só consigo fazer a cura das pessoas porque eu já tenho um domínio sobre Satanás. Pelo menos eu entendi assim. E amarrar não no sentido místico, né? Porque hoje, por exemplo, é uma coisa super comum, né? Chega, tá amarrado em nome de Deus, né? Aí, mas interpreta ao pé da letra. É justamente naquele sentido do, olha, eu tornei ele incapaz de agir aqui nesse momento, né? Eu quero, minha áurea aqui é tão grandona que o cara não tem ação aqui, meu irmão, sabe? Toda a atitude de Jesus, ele estaria sendo contrário ao que Satanás gostaria que fosse feito isso, né? Então, como é que você pode explicar que eu sou de Satanás, né? E faço, né, o oposto? E para eu fazer esse oposto, eu teria que ser mais valente que ele, no sentido de poder superá-lo, né? Ok, gente, a gente fecha por aqui, né? Aí semana que vem a gente lê 8 restantes, mais o dever de casa. E eu vou colocar no WhatsApp o videozinho do filminho e do Talmudinho. Sim, senhora. Tá? Muito mais. Hoje a gente teve gracinha. Hoje foi negativo, né? Parabéns, viu? Eu queria agradecer João, tá? Que sem ele... Eu fiz só a revisão ainda. Não agora, né? Porque eu travo geral. Então vocês já estão acostumados comigo. Mas obrigada aí pela força. E vamos ter semana que vem, a gente continua essa parte de festa e vários comentários. Isso. Ótimo. Tá bom? Tá bom. Hoje aqui estou gravando, aí depois eu coloco na internet. Pode, então pode. Pode. Infelizmente. Pode. Hã? Pode. Pode fazer. Pode. Foi? A gente Divisão de chegando num tarefas acordo aqui. aqui, tá bom. Vamos fazer então a nossa prece final. Eu sei que podem ter ficado dúvidas, a gente pode continuar discutindo no Facebook, no WhatsApp, como a gente faz geralmente, né? Se puder discutir, gente mais também. Se puder discutir no Facebook é melhor. Organiza melhor. E no WhatsApp Deixa o WhatsApp só das piadinhas. É o que eu falo. Então o vídeo coloca no Facebook? É melhor. Tá. Senão fica registrado. Porque nos comentários a gente pode até comentar. Comentar sobre o vídeo, colocar as referências. Mas não pode Tá. colocar no WhatsApp, só o linkzinho. Às vezes você Não, pode, mas assim, só o link, coloca no Facebook, né? Se quiser jogar lá também, coloca. Tá. Só o linkzinho. Coloca assim, já botei lá. Já aprende. Gabi, você faz a prece de encerramento? Faço.
Vamos fechar nossos olhos, imaginar uma luz bem forte nesse momento e dizer assim: muito obrigada, Senhor, por mais um encontro com os nossos amigos, por mais essa oportunidade de reflexão. Ajuda-nos, inspira-nos a entender cada vez mais a Tua Palavra, o Teu Evangelho, para que possamos melhor viver. E nesse momento vamos pensar em todos os atletas que estão aqui no Brasil, que estão nos inspirando a superar nossas dificuldades, que estão superando as próprias barreiras, para que aqueles que não conseguiram medalhas ou que não conseguiram nem participar, que eles possam não desistir e que nós possamos torcer para o melhor. Abençoa a nossa semana e as pessoas que não puderam vir. Assim seja. Graças a Deus. Valeu, gente. Até terça que vem, então, pessoal. Bom, hoje a gente se abraça. A gente já se abraça, não? Sério? Eu coloco lá. Então, tá. Eu não sei o que queria fazer. Cada um dá um